Então hoje a gente vai continuar a nossa série de mensagens sobre foco, tentando entender melhor o nosso propósito como igreja. A gente então nessa série de mensagens em Lucas, a gente busca ter uma compreensão melhor da nossa missão como igreja. E hoje a gente vai ver, então, Lucas capítulo 14, do versículo 25 ao 35. E eu não sei se vocês estão lembrados, mas o contexto dessa passagem é o contexto onde Jesus tem essa confrontação com os líderes religiosos. Mas antes da gente, então, falar daquilo que eu tenho preparado e aquilo que Deus colocou no meu coração hoje, vamos orar pela mensagem mais uma vez? Vamos colocar os nossos pensamentos em Deus, vamos orar pela mensagem hoje. Vamos orar. Pai amado, que nesse momento as meditações, pensamentos dos nossos corações sejam agradáveis a Ti somente. Que as palavras que saem dos meus lábios sejam também agradáveis a Ti somente, nossa rocha, nosso Redentor. Obrigado, Senhor, oramos no nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Jesus, então, nesse contexto, ele, depois de ter pregado a parábola da grande ceia, ele explica o que é discipulado, o que é seguir de Jesus. Lembre-se que nesse contexto, Jesus ele está numa disputa, num argumento, numa discussão com os líderes religiosos. Você lembra que os líderes religiosos eles estavam naquela ceia e com Jesus, naquele banquete, e aí eles achavam que eles já tinham lugar garantido no céu, porque eles eram as pessoas importantes, porque faziam tudo aquilo que a lei religiosa exigia, ofereciam sacrifícios, participavam das festas religiosas, faziam tudo ao pé da letra. Então, eles pensavam, dentro do coração deles, que o lugar deles no céu já estava garantido. É por isso, então, que Jesus, ele explica a realidade espiritual deles através da parábola da grande ceia que a gente viu semana passada. É engraçado que depois dessa parábola, Jesus vem e fala de discipulado. Por que será que Jesus fala de discipulado? O que é ser um discípulo de Jesus? Logo depois de ele ter falado de uma parábola, falando sobre um grande banquete que vai ter no céu. É porque nessa passagem, nessa parábola, você lembra que Jesus fala quem é que vai estar nesse banquete? Quem é que realmente vai estar no céu? E Jesus fala através dessa parábola que aqueles que vão estar no céu não são aqueles que são religiosos e acham que vão chegar, que já tem lugar cativo. Não. Mas quem vai estar no céu, quem vai estar naquele banquete, é aqueles que jamais pensaram em estar ali. Aqueles que eram pobres, coxos, aleijados, aqueles que são impuros espiritualmente, eles é que estariam tomando lugar à mesa do Senhor. Então, quando Jesus fala de discipulado, quando Jesus aqui ele fala de o que é ser um discípulo, o que é seguir a Jesus, Jesus fala isso no contexto de salvação. Quando Jesus explica o que é discipulado, o que é ser discípulo, o que Jesus está explicando para os líderes religiosos, para os seus seguidores naquela época é: qual é o caminho para se chegar ao céu? Como é que eu sei que eu vou estar no céu? Como é que eu sei o que é? Como chegar ao céu? Então vamos aqui ler o que Jesus fala então a respeito de discipulado. Olha o que a palavra de Deus fala aqui. A partir do versículo 25. Grandes multidões acompanhavam Jesus e ele voltando-se lhes disse: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo.
Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. O sal é certamente bom, mas se o sal se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Não presta mais nem para a terra, nem para o monte de estrume, lançando-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Você gosta de chocolate? Você gosta de chocolate? Sim ou não? Sim. Tem gente que gosta de chocolate, mas tem gente que é louca por chocolate. Quando a gente fala de gostar de alguma coisa, a gente fala de quem gosta de chocolate, come chocolate toda hora, aprecia chocolate toda hora. Quem realmente gosta de chocolate consegue distinguir diferentes sabores de chocolate. Tem gente que gosta de chocolate, come ocasionalmente chocolate, mas tem gente que realmente gosta de chocolate. Então essas pessoas, elas conseguem até distinguir os diversos sabores de chocolate. Por exemplo, tem um chocolate que tem mais cacau e por isso tem esse sabor. E tem outro chocolate dessa marca que tem um chocolate, um sabor diferente porque tem... E tem gente assim que viaja no chocolate, porque gosta demais de chocolate. Agora, se você chegar e falar para mim o seguinte: Daniel, você gosta de pequi? E eu falar para você: gosto. Não, Daniel, fala sério, você gosta de pequi? Eu sou louco por pequi. Aí você fala assim: você já comeu pequi? Não, eu já comi pequi. Eu já comi galinhada com pequi. Não, você nunca comeu pequi. Como é que você pode falar que gosta de pequi? Não, eu gosto de pequi. Então quer dizer que você come galinhada com pequi todo dia. Não realmente. Cada 3 meses eu como pequi. Não, você tem certeza que você gosta de pequi? Gosto. Não estou entendendo. É engraçado que hoje parece que o foco da igreja está em outro lugar. Porque quando a gente fala de foco, é enxergar melhor as coisas. E não apenas de enxergar melhor, mas quando você tem foco, você vai na direção certa, porque o foco é certo e você enxerga as coisas melhor. Agora, como é que pode, hoje, um cristianismo falar uma coisa e na prática ser outra coisa? É por isso então que hoje a gente vê uma bagunça tremenda quando a gente fala das coisas de Deus. Aí você vai falar o seguinte: mas isso aí é perseguição do mundo, porque o mundo jaz no maligno e o mundo persegue a igreja. Irmãos, o que eu gostaria de compartilhar com vocês é que existe diferença entre perseguição por causa do evangelho, porque nós defendemos que Jesus é Deus e que o único caminho para a salvação é Deus, é Jesus, e não há outro nome que pode salvar alguém dos seus pecados. Isso é perseguição. Agora, quando o mundo ele zomba do que acontece dentro do culto, quando o mundo zomba dos homens que se colocam como homens de Deus, aí é um problema de foco.
de uma igreja que não enxerga claramente a direção que deve seguir, de uma igreja que não entende direito qual é a missão dela, de uma igreja que talvez não seja nem igreja, mas um lugar onde foi infiltrado por lobos vestidos de cordeiro, que vem para devorar da igreja. Então hoje o que a gente vê não é apenas perseguição, porque a perseguição ainda existe, mas o que a gente vê hoje é muita zombaria e chacota com as coisas de Deus, porque o próprio povo de Deus tem se deixado levar e deixado as coisas acontecerem desse jeito. Por quê? Porque não existe amor real nos nossos corações. Nós falamos que amamos a Deus, nós falamos e confessamos com a boca que nós amamos a Deus, com toda a nossa força, de toda a nossa alma, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, porém, as nossas atitudes, as nossas ações têm demonstrado outra coisa. É por isso que nós precisamos falar de discipulado, porque hoje o discipulado é inexistente, quase zero nas nossas igrejas. Mas aí você vai falar para mim o seguinte: mas Daniel, você tem que entender uma coisa. Eu amo a Jesus, mas eu não gosto de igreja. Você tem que entender, Daniel, que para mim, o problema é que eu amo a Jesus. Eu amo a Jesus, mas o meu problema é que a igreja me magoou. Eu fui machucado pela igreja. Você tem que entender isso. A culpa não foi minha. A culpa foi da igreja e a igreja me decepcionou, eu me frustrei e agora? Amados, eu entendo do fundo do meu coração, com todo o meu amor, eu entendo, porque eu também passei por diversas situações. Mas amados, quantas vezes nós não nos decepcionamos com pessoas? Não é porque eu fui lá consertar meu carro, e aí, por algum motivo, eu não gostei do serviço, ou eu me decepcionei com aquele mecânico, eu não cheguei em casa e falei assim: eu nunca mais vou em qualquer mecânica. Nunca mais. Eu preciso consertar meu carro, mas numa mecânica eu não piso mais. Não falo com nenhum mecânico, não quero amizade com o mecânico, porque aquele mecânico tal me decepcionou. A gente não faz isso. Eu vi aqui que o médico, ele fez uma pilantragem, está aqui no noticiário. Pilantra, sem vergonha, o médico, ele usou da posição dele para abusar dos pacientes, se aproveitou dos pacientes. Então agora nunca mais eu vou botar o pé num consultório. Nunca mais eu vou ver qualquer médico, porque médico é tudo pilantra, é tudo a mesma coisa. A gente não faz assim. Por que então, com as coisas de Deus, a gente fala que ama a Deus, mas com a igreja a gente não quer mais nada? Hoje, através da palavra, o que a gente vai enxergar, o que a gente vai poder ver, é que a palavra de Deus nos mostra, Jesus nos mostra, aqueles que estão no caminho da salvação e aqueles que estão trilhando por um outro caminho. Aqueles que estão trilhando para o caminho da salvação, aqueles que demonstram, não apenas com as palavras, mas com a vida, o caminho da salvação, mas aqueles que estão trilhando por um outro caminho. Então hoje o que Jesus faz é mostrar claramente o estado espiritual daqueles que estavam seguindo a Jesus. O que Jesus faz é: olha, o que eu quero dar para vocês é foco, para que vocês entendam claramente o seu estado espiritual. Para que vocês enxerguem com os olhos espirituais aquilo que vocês têm dentro do seu coração. Por isso hoje, através da palavra de Deus, o que a gente vai ver é a loucura de amar a Deus, a loucura de se amar a Deus. A gente vai ver a insensatez da religiosidade.
E a gente vai ver a inutilidade de uma vida cristã sem discipulado. Então hoje a gente vai ver 3 coisas que vão nos ajudar a enxergar o nosso coração diante do Senhor. A loucura de amar a Deus, a insensatez da religiosidade e a inutilidade da vida cristã sem discipulado. Primeiro, a loucura do Evangelho. A loucura do amor a Deus. E isso a gente vê nos versículos 25 e 26. Olha o que Jesus fala. Grandes multidões acompanhavam Jesus e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Você já gostou de alguma coisa? Você tem um hobby? Você tem um hobby? Você gosta de fazer alguma coisa? E é interessante que quando a gente gosta de alguma coisa, tem coisas que a gente gosta demais. Que a gente gosta demais. E é interessante que quando você gosta de alguma coisa, quem coleciona coisa vai entender. Tem gente que coleciona xícara. Tem gente que coleciona xícara. Eu já vi gente que coleciona xícara. E assim, para quem não gosta, não coleciona, é uma xícara. Mas para aquele que gosta, para aquele que coleciona, aquelas xícaras são especiais. E valem muito. Valem o preço que foi pago. Valem o sacrifício que foi feito para se adquirir. Por exemplo, eu gosto de videogame. Eu gosto de videogame e gosto muito. Gosto muito. Tem vezes assim que quando você gosta de alguma coisa, você tem uma atenção maior para aquela coisa, e ainda que você esteja cansado, você vai além. Eu lembro que quando eu era criança, eu não consigo mais fazer isso, mas quando eu era criança e eu gostava muito eu gosto ainda, mas eu jogava videogame, ficava a noite inteira jogando. A noite inteira jogando videogame. E aí esquecia de compromisso e... Não, por quê? Porque você gosta. Você paga o preço. Você se sacrifica. E é interessante que aqui Jesus, ele pega esse ponto e ele fala o seguinte: aquele que ama mais o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, os seus filhos, a sua irmã, mais do que eu, não é meu discípulo. E numa outra tradução, na tradução atualizada, fala aborrece. E é interessante que aquele Jesus que falou, se você deve amar o seu inimigo como a si mesmo, ele fala para você aborrecer os seus pais. Na Bíblia em inglês você vai ver hate. Como é que Deus que fala que você tem que amar os seus inimigos, você tem que aborrecer seus pais, seus irmãos, seus filhos, sua esposa? Como é que um Deus que fala que você deve amar os seus inimigos, ele chega e fala assim: se você não hate os seus familiares, você não é digno de mim. É porque o nosso coração, ele está sempre disputado, está sendo sempre disputado por atenção. E muitas vezes, quando a gente se vê diante das coisas que nós gostamos, diante das nossas paixões, essas paixões, as coisas que nós gostamos, entram em conflito com Jesus. E quando Jesus fala, se você não aborrecer os seus pais, você não aborrecer o seu filho, você não aborrecer os seus irmãos, você não é digno de mim, o que Jesus está falando é que você não pode ter nada no seu coração que seja maior do que eu, Jesus.
Porque aquilo que você ama mais do que Jesus se torna um ídolo na sua vida e, por consequência, uma pedra de tropeço. Por isso que na revista atualizada você vê a palavra aborrece. Porque quando você tem que escolher, desculpa mãe, desculpa pai, mas é Jesus em primeiro lugar, você aborrece. Porque não tem como você conciliar as suas paixões, as coisas que você realmente gosta e ama com Jesus Cristo. Não tem negociação. Mas como é que é isso? É porque Jesus, quando ele fala para os seguidores, para os discípulos, para os líderes religiosos, qual era o caminho da salvação, o que Jesus estava mostrando é que no seu coração, se você está no seu caminho certo, Jesus reina em primeiro lugar. Amém. Explica melhor, pastor, porque eu não estou conseguindo entender. Porque quando você tem Jesus em primeiro lugar, quando Jesus realmente reina no seu coração, então você entende que a sua segurança está em Jesus, não em outras coisas. Porque quando Jesus ele fala aqui de pai, de mãe, de esposa, de irmãos, irmãs, quando Jesus fala isso, Jesus estava atacando num ponto muito central. Porque você tem que lembrar que nessa época não tinha aposentadoria, não tinha governo que te garantia sustento e proteção, era a sua família. Se você não tinha pai e irmão para te proteger, você era um abandonado. Se você não tinha filhos que depois, no futuro, eles passariam a trabalhar e iriam garantir o teu sustento na sua velhice, e quando você não pudesse trabalhar, você estava perdido. Por isso que Jesus fala de pai, mãe, de esposa, de irmãos, irmãs, de filhos. Porque Jesus fala, tudo aquilo que te traz segurança, tudo aquilo que te traz conforto, tudo aquilo que te faz feliz, tudo aquilo que você acha que te coloca como aceitável diante de Deus, não pode ser uma competição com Jesus Cristo. É somente Jesus Cristo que te torna aceitável diante de Deus. Não é o seu trabalho, não é o seu pagamento, não é as coisas que você conquista, não é aquilo que te traz segurança nesse mundo, nem mesmo a sua família e as coisas boas desse mundo. Somente Jesus é a sua segurança. E é quando você sacrifica o seu eu por causa de Jesus, é nesse momento que você sabe que você está trilhando o caminho da salvação. Se você vê que tem alguma coisa que é inegociável na sua vida, que não seja Jesus, que existe alguma coisa na sua vida que você se sacrifica, que você dá o seu tempo, que você dá o seu dinheiro, que você faz de tudo, mas para Jesus é segundo plano, então aquelas coisas, ainda que sejam as coisas boas dessa vida, são os ídolos do seu coração. São os ídolos do seu coração que mostram o caminho que você está seguindo. E Jesus mostra que não é o caminho da salvação. Jesus mostra a insensatez da religiosidade. E isso a gente vê também a partir do versículo 27. Olha o que a palavra de Deus fala. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma árvore, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pode acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens pode enfrentar o que vem contra ele com 20.000?
Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. As coisas pelas quais nós nos sacrificamos, damos tempo e pagamos o preço, essas são as coisas que dominam o nosso coração. E por que será que as coisas desse mundo dominam o nosso coração? Porque no fundo, elas se tornam a nossa segurança, a nossa alegria. No fundo, as coisas que nós idolatramos dentro do nosso coração se tornam as coisas pelas quais nós acreditamos que somos aceitáveis diante das pessoas e diante de Deus. O que Jesus fala aqui, através dessas duas mini parábolas sobre planejamento, Jesus está tentando falar para os seus discípulos, para aqueles que estavam seguindo a Jesus, de que você deve pensar no que é seguir a Jesus. Porque não é apenas uma decisão que você chega e fala, eu vou seguir a Jesus e pronto, você começa a seguir. Mas é algo que você pensa com cuidado, você pensa e repensa e muitas vezes você pensa, por quê? Porque é algo que custa, é algo que exige, é algo que te pede que você sacrifique e renuncie a alguma coisa. Não é apenas uma fila que você vê passando e aí, opa, eu também vou, e aí você segue. Não, mas é algo que exige renúncia. Porque discipulado, o que as pessoas não entendiam naquela época, que a missão do povo de Deus era fazer as coisas. E aí então eles pensavam que, ser discípulo é só fazer. Mas não era apenas só fazer. Não era só apenas fazer sacrifícios, ir ao templo, fazer as purificações, participar de cerimônias, participar das festas. Não, era muito mais do que isso. Era renunciar, era ser. A missão da igreja não é apenas ir e fazer, mas é ir, ser e fazer. Você precisa se tornar um discípulo para fazer discípulos. Você precisa experimentar a cruz de Cristo para ser um imitador de Cristo. Você precisa experimentar a renúncia que Cristo experimentou para você poder ser semelhante a Ele. Não tem como a gente falar que ama Jesus sem experimentar o quanto Jesus amou a Deus. Quando Jesus ele fala que tomar a sua cruz, o que Jesus chama os seus discípulos é nada mais, nada menos do que você renunciar o seu próprio eu a ponto de morte. É por isso que Jesus ele ataca na segurança das pessoas daquela época. Porque era muito fácil as pessoas idolatrarem aquilo que trazia segurança. E Jesus vai no coração. Você somente é meu discípulo se você renunciar a todas as coisas e tomar a sua cruz e me seguir. Você somente é meu discípulo e está caminhando e seguindo pelo caminho da salvação quando você abdica, renuncia de todas essas coisas que te trazem segurança e te trazem prazer, e você encontrar prazer somente em mim. Não foi isso o exemplo de Abraão quando ele ofereceu seu filho Isaque? Renúncia. Aquilo que é mais precioso para nós, para que a vontade de Deus seja feita. Esse é o caminho da salvação, esse é o caminho do discipulado, esse é o coração daquele que segue a Jesus. Por isso que a vida cristã sem discipulado é inútil. A inutilidade da vida cristã sem discipulado, a gente vê aqui nos versículos 34 e 35. Olha o que a palavra de Deus fala. O sal é certamente bom, mas se o sal se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Não presta mais nem para a terra, nem para o monte de estrume, lançando-no fora.
Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Tem alguns países que têm passado por uma situação econômica horrível. E a gente tem visto isso na televisão, principalmente em alguns países onde a inflação é fora do controle. E aí a gente vê governos, eles começam a imprimir dinheiro, mas como o dinheiro ele perde valor muito rápido, logo o dinheiro ele se torna lixo. E você vê dinheiro, notas de dinheiro, como se fosse lixo nas ruas. O sal, ele algumas vezes, na época do Império Romano, ele era usado como forma de pagamento, porque era precioso. Daí a palavra que a gente usa, salário. Mas o que você faz com dinheiro que perdeu o valor? O que você faz com uma nota que não vale nada? É um pedaço de papel. Você joga fora na rua, como as pessoas têm feito em muitos países. Não presta para mais nada. Vida cristã sem discipulado é um pedaço de papel que a gente não pode usar para nada. Que na face tem um valor, mas que na prática é inútil. Que não serve para mais nada, que as pessoas jogam na rua, jogam no lixo e pisam em cima. Por quê? Apesar de parecer como algo valioso, apesar de ter um valor na cara, na prática, não vale nada. Isso é a vida cristã sem renúncia. Amados, hoje, o que nós temos visto, infelizmente, nas nossas igrejas, é vida cristã sem discipulado. Onde as pessoas, elas vêm à igreja, mas elas não renunciam a nada. Elas não estão dispostas a sacrificarem o seu eu, as suas preferências, para nada. Ah, mas se chover, será que tem que ir na igreja hoje? Uma chuva faz a gente pensar 2 vezes. Um futebol te tira da igreja, te tira da comunhão. Amados, nós somos um povo que clamamos, declaramos e proclamamos que cremos em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Nós declaramos para as pessoas que depois da morte o que nos espera é um céu, onde o que a gente vai fazer 24 horas por dia é louvar a Deus. Como é que então um povo que declara que ama Jesus Cristo e que vai passar uma eternidade louvando a esse Deus, aqui nesse mundo não suporta 1 hora na presença do Senhor? Como é que um povo que declara que ama a Deus, que segue a Jesus, que ama Ele de todo o coração, de toda a sua alma, todo o seu entendimento, não está disposto a renunciar algumas horas na semana para louvar a um Deus que não hesitou em morrer numa cruz para te salvar dos seus pecados? Como é que a gente pode falar que ama a Deus? Falar, mas eu não quero nada com a tua igreja. Eu amo a Deus, mas não quero saber de louvar. Não quero saber de orar. Porque A, B ou C me machucaram. Será que a dor não vale a pena ser renunciada pelo prazer de louvar a um Deus tão maravilhoso? Será que alguns momentos de desconforto, seja por causa de qualquer coisa que seja, não vale para se louvar a um Deus que te deu uma vida eterna e que ninguém nessa vida pode tirar de você, nem mesmo os seus próprios pecados? Ah, churrasco? Opa, tô lá. Alguma coisa, comunhão, comida, festinha, tô lá. Vamos lá viajar para não sei o quê? Quantas horas? Panama City? 5 horinhas. Não, tô lá, vamos lá. Vamos no culto. Não, hoje não. Vamos lá pro Alabama. Tem um trabalho lá. Vamos ganhar.
Que hora? Falo, hora, dá o telefone e vou. Ah, tem culto. Quando? Ah, mas é o único dia para eu descansar. É o único dia que eu tenho para, aliviar minha cabeça. Amados, qual caminho é que nós temos seguido? Qual é o caminho que nós temos seguido como povo de Deus? Como pessoas que amam a Jesus Cristo e creem nele como Senhor e Salvador das nossas vidas. Amados, o que nós precisamos não é de mais igreja, mas o que nós precisamos é retornar ao verdadeiro evangelho, onde o discipulado é ensinado, é pregado, é enfatizado, porque é essa a missão da igreja: ir e fazer discípulos. Mas não é apenas ir e fazer discípulos, é também, à medida que nós vamos ao mundo e fazemos discípulos, nós somos discípulos. Nós nos sacrificamos para sermos discípulos. Nós nos doamos ao Senhor para sermos discípulos. Nós renunciamos às nossas vontades, aos nossos prazeres, aquilo que nos traz segurança, para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Ainda que doa, ainda que cause desconforto, porque é isso que Jesus Cristo fez por nós. Ele carregou uma cruz, e para aqueles que querem seguir a Jesus, Ele chama para que cada um de nós tome a sua própria cruz. Amados, Jesus termina ao falar para as multidões: quem tem ouvido para ouvir, ouça. E preste atenção que sempre quando Jesus tem um momento onde ele fala claramente sobre o estado espiritual das pessoas, ele fala: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque ele sabe que nem todos entendem a mensagem do Evangelho. Nem todos têm a bênção e o privilégio de entender o que é ser um discípulo de Jesus. Porque ser o discípulo de Jesus é caminhar o caminho da salvação. Aqueles que continuamente renunciam eu e glorificam a Jesus Cristo. Como é que a gente pode entender a mensagem de hoje? A mensagem de hoje vai produzir 2 efeitos. Aqueles que vão concordar, aqueles que vão aceitar, e aqueles que vão ser tocados pelo Espírito Santo de Deus, para cada vez mais renunciarem ao seu eu. Eles vão entender o chamado do discipulado. Eles vão ver claramente o porquê de terem que renunciar ao eu, renunciar às coisas mais prazerosas dessa vida e renunciar às coisas que trazem segurança, porque Jesus é maior. Jesus vale a pena. Aqueles que são seguidores de Cristo e entendem o caminho que eles estão seguindo, eles sabem o porquê que Jesus vale a pena. Ainda que chorem, ainda que lágrimas sejam derramadas, ainda que doa. Mas a outra reação é daqueles que estão desconfortáveis com essa mensagem, que de alguma forma ou de outra resistem ao chamado do discipulado. Aqueles que agora veem, de alguma maneira, as áreas onde Jesus, ele pede, mas que ainda é muito difícil. Para esses, o chamado agora é: não lutem. Não pensem quanta força você deve fazer para renunciar. Não. Apenas aceitem que vocês não têm forças. Aceitem que se Jesus não ajudar, você não vai ter forças para renunciar. Que se Jesus não fizer algo no seu coração, vai ser impossível você vencer. Mas vem para Jesus. Venha para Jesus. Se volte para Ele. Porque esse é o único caminho que leva à salvação. Vamos orar.
Pai amado, nós te agradecemos, Deus, nesse momento, pela tua palavra. Que o Senhor fale aos nossos corações e fale continuamente, para que nós possamos ver com os nossos olhos e ouvir com os nossos ouvidos as boas novas que o Senhor tem para nós. Pai amado, abençoa cada vez mais para que nós possamos buscar o teu reino e a tua justiça em primeiro lugar, sabendo que o Senhor, ó Deus, trabalha por nós e o Senhor acrescenta tudo aquilo que nós precisamos. Que nós possamos, ó Deus, entender e experimentar que o Senhor é a maior alegria, o maior prazer da nossa vida. Que nós possamos, ó Deus, entender e experimentar essa realidade. É o que nós